Saudações colores, eu sou o Phil, seu canal Gol de Barriga, e hoje, na manhã de hoje, teve coletiva do presidente Mário Bittencourt no CT Carlos Castilho. Não consegui participar, vocês viram a live aqui, eu não consegui participar diretamente da live porque estava no Charla, mas já acompanhei toda aqui a coletiva e vou passar para vocês aqui a minha opinião. Confesso que estava todo um alvoroço muito grande porque essa coletiva, né? Já que teve uma coletiva faz um mês, né? Foi dia 16 de dezembro, e aí já tava burburinho de Arias sai, será que é a saída do Arias, renovação do Arias? Será que é para falar de SAF? E aí vamos falar de tudo isso, o que foi realmente o que o Mário falou nessa coletiva, logo depois da vinheta. Então se inscreve no canal, por favor, vamos bater 6 mil inscritos aqui, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito a compartilhar, e puxa sua cadeira, pega a sua bebida e vamos resenhar sobre a coletiva de Mário Bittencourt após a vinheta. Vamos lá, vamos começar pelo assunto que mais deixou o torcedor do Fluminense preocupado, né? Postei mais cedo lá no meu Instagram sobre o que seria o motivo dessa coletiva e 70% das pessoas responderam que seria a saída do Arias, né? E não, a princípio, o Arias não vai sair, né? Ainda existe a possibilidade muito grande do Arias sair, mas não foi dessa vez, né? O que o Mário confirmou, o pessoal do jornal estava até apurando, não chegaram a confirmar e por isso não deram, é que realmente o Zenit fez uma proposta pelo Arias, novamente, e a proposta eram valores muito parecidos com o do Galatasaray, já vamos falar em cima disso ali, né? Em torno ali dos 10 milhões de euros. E, além disso, o Fluminense pediu 1 ano de empréstimo do atacante Claudinho. E o Zenit concordou, mas o Arias não quer ir para lá, então não teremos o Claudinho, mas teremos o Arias por enquanto. Falando sobre a proposta sobre o Claudinho, confesso que acharia, assim, perder o Arias não vai ser bom, né? Mas dentre perder o Arias, eu não acho que o Fluminense vai conseguir um valor muito mais alto que 10 milhões de euros. Acho que o Arias vai fazer 28 anos nessa temporada, o Arias nunca pisou na Europa, isso com certeza joga o valor dele lá para baixo. Ai, Phil, mas os valores estão muito inflacionados, olha o preço do Canóbio, olha o preço do Rony. Concordo, mas é inflacionado muito aqui no mercado interno. Eu tenho a opinião que se o Fluminense vendesse, aceitasse vender, e não é para aceitar, eu não gostaria, você não gostaria, de vender o Arias para o mercado interno, eu acho que a proposta seria maior do que essa. Eu acho que seria um valor mais alto que esse, provavelmente. Mas a gente não quer isso. Então, dentre a proposta que a gente vai acabar recebendo, caso a gente tenha que perder o Arias, vai ser mais ou menos isso. E gostei da ideia de 1 ano de Claudinho ali, até para ajudar nessa saída do Arias, enquanto a gente não arruma alguém definitivo. Claudinho, que tem a mesma idade do Arias, também 27 anos, então seria um atacante que ajudaria aqui no Fluminense. Mas não vai acontecer, o Arias não quer ir. O Arias não quer ir para a Rússia, o Arias quer jogar na Europa, de repente um time que dispute ali a Champions, não sei ali, mas na Rússia ele não vai. Então, assim, até agora o Mário falou que não teve outra proposta, nem do Galatasaray, não chegou essa outra proposta ainda pro Arias. Então, a princípio, o Arias vai ficando. É o que ele falou, o Arias, se não, nessa janela fechar, ele vai jogar o Super Mundial com o Fluminense. O Arias é um cara muito correto e vai cumprir o contrato dele. Agora, é muito claro que o Arias não quer continuar é complicado, né? Parece que ele não gosta da gente. Que o Arias quer jogar na Europa e não quer ficar por aqui, pelo motivo que ele tem um contrato desde agosto que continua de pé, que a gente está falando aí de 400, 500 mil reais a mais, para ele receber mais de R$1 milhão por mês, e ele não assina, e cada mês que ele não assina, ele está rasgando mais ou menos 500 mil reais. E ninguém é maluco de gastar 500 mil reais se não tiver uma convicção muito grande. Então, realmente, acho que o Arias encaminha para uma saída, mas não foi dessa vez ainda. Pode dormir tranquilo, é sexta-feira. Ainda tá de tarde ainda, né? Vamos ver até que horas essa brincadeira aí. Mas pode dormir esse final de semana que o Arias continua no Fluminense. Outra pergunta que todo mundo tava se fazendo é da onde vem essa fortuna do Fluminense, né? O Fluminense já acertou com alguma SAF, o Fluminense tem alguém vendido, tá contando com o dinheiro do Super Mundial, o Mário achou petróleo no quintal de casa. E o Mário falou simplesmente que as compras são parceladas e dentro do fluxo financeiro do Fluminense. Ele disse que o Fluminense gasta 30 milhões numa compra e a gente trata como se fosse a maior compra do mundo, mas o Fluminense fatura em torno de 450 milhões, que foi o valor que ele falou. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que tem muito valor que a gente acaba não sabendo. Tipo, ele falou, quando a gente vai pro Mundial, pro Intercontinental, no caso, né, o custo é todo nosso. O custo de ir jogar no Maracanã. Então, ele fala que tem muitos custos também. Então, assim, o futebol é muito caro. Ele lembra que agora a gente tem um patrocinador master que paga mais que o dobro do outro.
E tudo isso faz diferença, né? As cotas de televisão, que o clube, que o próprio sócio, que apesar de ter diminuído, ele alega que o ticket médio, porque teve um aumento muito grande, né? Que o ticket médio aumentou, então foi um aumento na receita do Fluminense, e com esse aumento de receita, ele parcelou ali mediante, sempre tentando pensar no período de janela, que é quando ele consegue vender jogador e receber também, e ele acabou falando sobre isso, né? Ele deixa claro que o Fluminense está com saúde financeira a fazer as contratações. Confesso que eu não sei se é só uma questão de não ter costume da gente gastar ali, porque ele falou 30 milhões, mas se a gente for somar de 30 em 30, a gente já gastou de 80, quase 100 milhões nessa brincadeira dessa janela, né? Se você for pensar em Canóbio, em Freitas, em Hércules e em La Vega, que também teve que desembolsar um dinheiro, a gente está falando de quase 100 milhões de reais. E se o Rony aceita, de 150 milhões de reais. Então, assim, esse argumento que ele falou, não, a gente comprou 30 e ganhou 450, ele ainda fala assim, não chega a ser nem 10%. A gente está falando aqui de quase um terço da receita do Fluminense, né? Não sei se o Fluminense pensa em vender alguém, né? Tem jogadores ali para isso, né? Talvez o Martinelli, talvez o próprio, tá contando com o próprio dinheiro do Arias ali, que não é muita coisa, mas tá falando de 7 milhões de euros, acaba zerando ali uma compra do Rony ali, ou do Canóbio. Então, a princípio, a resposta do Mário é essa. Agora, a sua opinião sobre isso, sobre a saúde financeira do Fluminense, você deixa aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Minha opinião é que não tem como cravar nada, mas até agora o Mário não me deu motivo para considerar ele um responsável financeiro. E já falei isso algumas vezes. Eu acho que a vaidade do Mário é grande demais como Mário, como torcedor, como pessoa pública de querer sair do Fluminense e deixar muitos problemas pro Fluminense. Essa é a minha opinião. O Mário chega a falar do Rony também na coletiva. Ele diz que tem o aceite do Palmeiras e a proposta na mão do Rony. Caso o Rony aceite a proposta ou até queira discutir algum detalhe, ele senta para conversar, mas a princípio é o que a gente já sabe. O Fluminense ainda mantém o interesse no Rony, não vai fazer... porque eu já acho uma loucura, né? Mas não vai aumentar essa loucura. Essa proposta mesmo de 8 milhões de dólares pro Palmeiras e mais 1 milhão ali por mês, em torno de 1 milhão por mês pro Rony, e depende só do Rony aceitar, né? Já falei no vídeo de hoje de manhã que o Santos também quer fazer uma proposta nesse valor, que a Joana de Assis passou, mas a princípio é a gente esperar aí, não tem nenhuma novidade do Rony. E ele citou também o caso do Paulo Henrique Ganso, da renovação, que o Ganso recusou a renovação até o final de 2026, mas disse que da última vez, quando renovou por 3 anos, o Ganso também teve uma recusa e depois, sentando ali de frente a frente, conseguiu conversar com o Ganso e o Ganso renovou, e que tem uma reunião na próxima semana com o Paulo Henrique Ganso. O Ganso entra naquele nível para mim, que eu sei que muitos aqui não concordam, acham que jogador é um objeto praticamente, no sentido de, não que eu tô preocupado com o jogador, preocupado com o torcedor, que o torcedor não tem que se apegar ao jogador, mas para mim isso faz parte de torcer, faz parte de ter ídolos. Tá aqui a imagem do Cano aqui, porque para mim isso faz diferença, e tá aqui a imagem do meu filho, que o nome dele é Frederico. Então, claramente, eu acho que a idolatria faz parte do torcedor. E o Ganso, cara, bem ou mal, o Ganso tem 7, tá indo pra 7ª temporada. Quero que você pense aí, comente quantos jogadores você viu jogar 7 temporadas seguidas com a camisa do Fluminense. Então, é um jogador importante. Eu queria que o Ganso encerrasse a carreira no Fluminense e fosse ali o Paulo Henrique Ganso do Fluminense. É um cara que foi vitorioso aqui, passou por um processo, teve momentos complicados. Eu mesmo não era um fã do Ganso ali até 22, confesso que eu achava o Ganso bem preguiçoso, não no sentido de campo, né? Mas de fora de campo, mas era minha ideia ali como torcedor, é meu direito de pensar assim. E em 22, 23, ele pra mim joga muito, e 24 joga muito bem, apesar do ano horroroso do Fluminense. Então espero que o Ganso renove com o Fluminense, que o Fluminense acerte com o Ganso, que acho um jogador essencial pro clube. De resto é isso, amanhã tem Fluminense e Maricá em Moça Bonita, estarei no estádio lá, fazendo a transmissão com o pessoal de Jornada Capital 1902, e também vai ter pré-jogo aqui de manhã. Então você vai acordar, já vai ter um pré-jogo aqui falando da provável escalação. Falando nisso, tem chance do Canóbio jogar, tá? O Canóbio já tá regularizado, tanto o Hércules, e o Canóbio já vinha fazendo a preparação atrás do Paranaense, então tem essa expectativa da gente ver quem vai jogar. Não saiu ainda a provável escalação, vocês vão ver tudo isso no pré-jogo com calma ali, falando sobre o que eu acho da provável escalação, a importância de ganhar esse jogo, mas vamos deixar esse assunto tudo pro pré-jogo de amanhã, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela moral de sempre aqui de vocês, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Valeu!